Então, pessoal, vim aqui trazer para vocês então mais uma decklist. Dessa vez ele não é de um deck novo. Dessa vez eu vim trazer a minha atualização do Luffy, ó, do ST21, né? Que me pediram aqui, né? Pediram para eu trazer uma decklist nova para vocês após a rotação. E eu dei uma modificada no meu deck, assim, eu não achava que ele necessitava de uma rotação, né, de uma atualização, mas como teve algumas cartas que rotacionaram, eu optei por tirar essas cartas e eu vou trazer para vocês como que o meu deck ficou com as novas cartas. Tá, pessoal? Então vamos deixar aquele pedido de sempre para você. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para você sempre ser notificado quando eu for voltar por aqui para trazer mais TCG para vocês. Tá, pessoal? Então vamos agora para uma decklist pós-rotação do Luffy do ST21. Vem comigo. Então, pessoal, para relembrar, então, temos aqui o Luffy, o líder, né, do ST21. Quando ele tem um dom anexado nele, você pode anexar 2 dons que você tiver virado e um personagem que vocês controlam. Eu botei uns chapeuzinhos aqui, imprimi uns chapeuzinhos para botar atrás, tá? Então, vamos lá. O deck ele continua muito parecido do que o deck que eu utilizava anteriormente, mas vamos lá. De Searcher, eu estou mantendo 4 cópias da Nami, tá? E agora eu entrei com 4 cópias do Garp, que eu não utilizava antes. Para anexar dons virados, eu estou rodando 4 cópias da Koala e 4 cópias do Yasop. Mas aqui, se vocês tiverem a Nami e quiserem continuar utilizando a Nami, vocês podem, né? Porque ela é uma daquelas cartas que tem mangá, então elas não vão rotacionar. Essas são minhas cartas de custo 1, tá? Que servem para anexar o dom principalmente no líder, que aí a partir disso eu vou anexar em outros personagens. Então, de custo 2, nós temos aqui o Sanji. Ele é um Counter 2000 e um Jabba Jumble, né? Ao mesmo tempo. De custo 4, nós temos o Frank. Ele é outro Counter 2000 e uma vez por turno, no teu turno, quando o teu oponente ativa um evento, todos os teus personagens ganham 2.000 de poder. Então essa carta é muito boa porque tem muito deck rodando evento hoje em dia. E ele é chapéu de palha que pode ser buscável tanto pelo Garp quanto pela Nami. Tô rodando 3 cópias ainda do Kid Killer da EB1, 4 cópias do Zoro, tá? Esse é o personagem que a gente vai querer anexar os dons, né? Então, um dom no líder aqui, anexa 2 dom virado nele, ele com 2 dom ele ganha rush, então ele entra batendo 7.000, quando ele morre ele baixa um personagem com 6.000 de poder ou menos, tá? Então, aqui a nossa curva de meio de jogo, indo pro final, então, mais pro final de jogo temos o Luffy. Esse é o principal personagem que vocês querem baixar com a habilidade do Zoro. Depois, tô rodando 4 cópias do Yasop, ele é Counter 2000 e ele é um corpo de 6.000 de poder, então na pior das hipóteses, se eu não tiver uma coisa melhor, eu jogo ele com o efeito do Zoro. Tá? Depois, 3 cópias desse Zoro novo aqui, esse é o Zoro da OP14, ele tem Rush e quando ele ataca ele dá menos 1.000 de poder. Aqui no lugar dessa carta vocês poderiam colocar aquele Zoro novo que saiu na última edição, que eu não lembro se foi a da OP15 ou da IB4, que ele tem Rush caracteres, e ele tem Rush caracteres e tem e quando ele entra ele dá 2.000 de poder pro teu líder até o final do turno do oponente. Ele é muito bom, só que ele é caro e eu ainda não adquiri ele. Provavelmente entrarei com ele nesse slot se eu conseguir cópias dele sobrando, né? Porque eu quero ele para outros decks também, como por exemplo pro Ace. Então, se tiverem aquela carta, vocês podem colocar ela no slot desse Zoro. Acho até que fica melhor que esse aqui, porque fortalece o líder, fica mais difícil de tomar dano. Porém, é uma carta que custa por volta de 70, 80 reais. Essa aqui é centavinhos, então eu tenho várias cópias dela, acabei utilizando ela. Depois nós temos 2 cópias do Barba Branca. Esse aqui é do ST15. Ele entra anexo um dom virado no líder. Obviamente. Pode ser um personagem? Pode, mas vocês vão querer, quando é um dom só, vocês vão querer botar no líder, né? E ele vira e mata um personagem com 5.000 de poder ou menos. Ele é bom, tá? Ele funciona muito bem nesse deck. E aqui eu tô rodando 2 cópias do Dragon, né? O Dragon, né? O pai de todos, aqui o menino e o pai do Luffy.
Ele é rush, quando ele entra, ele anexa 2 dons virados em qualquer um. Normalmente vocês vão colocar nele, que daí ele devolve 2 pro próprio Dragon, por exemplo. Se vocês tiverem um Gold Roger, vocês poderiam colocar no lugar de um desses Barba Branca aqui, ou dos dois, se tiver 2 Gold Roger. Se tiver mais de 2 e quiser rodar, dá pra entrar com eles no lugar de qualquer uma dessas 4 cartas aqui da configuração, que seria muito boas, tá? Vou tirar só o Dragon daqui, porque eu coloquei 2 cartas aqui pra gente conversar, que é o Gangan Gatling Gun, tá? É uma carta de custo 1, que ela diz, você anexa um dom virado no Luffy, e depois dá menos 2.000 de poder para alguém. Então o que eu faço? Eu uso essa carta, anexo o dom virado nele, não está especificado qual Luffy, então a gente vai botar no líder, e ela vai dar menos 2.000 de poder. Estando com esse Barba Branca na mesa, então vocês viram ele e ele vai matar um personagem de 7.000 de poder ao invés de um de 5.000, por exemplo. É um mini combinho que eu gostei de fazer com esse deck. Eu testei fazer esse combo com Ace Sabe Luffy, né, o Counter 2000 aquele, que vem e anexa um dom em pé e dá menos 2.000 e se mata por fazendo isso. Não gostei. Com essa carta ficou bem legal, funcionou muito bem o deck, e aí eu tô usando essa carta por causa disso, mas aqui é mais uma carta substituível. Se quiser botar um Molly Pistol aqui é útil, se quiser botar o Gold Rush no lugar disso aqui também funciona. Se tiver algum outro Rush e quiser colocar, pode ser aqui também, mas eu por enquanto estou rodando nessa configuração e tem ficado bem legal, tá? E aí eu finalizo o deck com 2 cartas que eu já utilizava antes, que são o Honest Impact, uma carta de custo 6, tá? Que ela dá menos 4.000 de poder para um personagem do oponente, e depois ela mata um personagem com 6.000 ou menos. Então vocês podem dar... se ele tiver um personagem com menos de 6.000, vocês podem matar esse personagem e dar os menos 4.000 para outro personagem. E aí, por exemplo, bater nele ou usar o efeito do próprio Barba Branca. Mas... se tu quiser dar os 2 efeitos do mesmo personagem, dar os menos 4.000 e depois matar um com 6.000 ou menos, é uma carta de custo 6 que vai matar um personagem com 10.000 de poder ou menos. Eu acho mais interessante vocês distribuírem os 2 efeitos em 2 personagens do oponente para matar 2. Tá? Acho mais legal. Mas já teve situações onde, por exemplo, eu tive que dar isso aqui para matar um do Flamingo, por exemplo. O verde aquele. Funciona. Tá? Não é a 8ª maravilha do mundo, mas funciona, e eu acho uma carta bem legal, e ela ainda mata um personagem com 6.000 ou menos no trigger. Então eu acho que é uma carta muito boa, continua sendo uma carta muito versátil, eu gosto muito dela, então eu sigo usando ela, tá? Pessoal, mas e se eu quiser jogar no formato, por exemplo, sem rotação? Se tu quiser jogar no formato sem rotação, vocês podem seguir utilizando, por exemplo, o Zoro Rush e o Lufinho Pula Muro. Qualquer versão dele, essa aqui já é a 3ª versão que eu uso, tá? Que também seria uma carta muito boa, e aí dá pra tirar os Barba Branca, dá pra tirar aqueles eventos, e aí o deck ficaria um pouquinho mais agressivo, tá, pessoal? Então, por hoje era isso, esse foi... Opa, peraí que abriu o sleeve aqui. Esse foi, então, o meu deck, como que está atualmente o meu deck do Luffy do ST21, espero que vocês tenham gostado, me segue para ver mais TCG, vejo vocês no nosso próximo vídeo, valeu, falou e eu fui!